E o primeiro ponto é falar aqui um pouco sobre a produtização e porque é que, na minha perspectiva, ela é a grande oportunidade dos serviços e é um caminho que naturalmente todos os serviços vão ter que dar, porque tem algumas vantagens desleais. E aqui basicamente é mudarmos o shift, mudarmos o foco para produto. Então, antes de entrar nessa ótica da produtivização, eu gostava de vos partilhar aqui uma visão com base já na experiência de eu ter passado esta mensagem a muitas pessoas e a minha própria experiência, estando já há muitos anos dentro do mundo dos serviços, onde muitas vezes me dizem que os serviços não são escaláveis. E a razão pela qual apresentam esta tese é, primeiro, a customização, ou seja, a incapacidade que um serviço tem, ou a necessidade que um serviço tem de se customizar e se adaptar ao cliente, a capacidade dos recursos humanos. Normalmente, comparativamente a um produto, um serviço tem um peso maior de recursos humanos, o que faz com que seja um investimento mais caro e mais difícil de viabilizar em escala um negócio. As condicionantes do tempo, como gere pessoas, gere tempo. Os problemas de comunicação, como gere pessoas, muitos canais de comunicação, muito ruído, muito difícil de combater. O controle da qualidade, não é como um produto, onde é uma máquina que produz aquilo. Normalmente uma pessoa é interveniente, até isso está a mudar, com os agentes de IA e automação está a mudar. De qualquer das formas, ainda é grande parte do trabalho feito por uma pessoa, o que traz dificuldades no acompanhamento da qualidade e dificuldades na própria diferenciação que existem de serviço para serviço. E tudo isto são argumentos válidos, mas a verdade é que nós temos um sem número de exemplos de serviços altamente escaláveis que nos provam exatamente o contrário. Temos, por exemplo, uma Luz Saúde que trabalha na área da saúde e conseguiu escalar. Temos um BetterHelp na área da psicologia que fatura mais de 800 milhões. Temos um Fiverr que escalou e faz centenas de milhões todos os anos só com serviços. Então, existe uma quantidade enorme de respostas que contrariam esta ótica de que um serviço não é escalável. Aliás, na minha tese, eu acho que o serviço vai estar numa posição inclusiva de superioridade nos próximos anos relativamente a quem vende produto, sobretudo a quem vende produto físico. E a minha equação é justificada pelo crescente aumento da atenção / o crescente aumento do custo por cada cliente. Vai aumentar, como tem aumentado em outros países que estão um pouco à frente do nosso, como nos Estados Unidos, o que significa que essa curva de tendência vai continuar a acontecer. Qual é que é a questão? A questão é que nós vamos pagar muito para chegar àquelas pessoas. Logo, quem puder servir o cliente com um produto que tenha um valor superior, e normalmente os serviços têm sempre um valor superior comparativamente a uma loja online, não é? Que vende produtos de 80 euros, existem serviços de 100, 200, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, enfim, existem serviços para diferentes preços, mas normalmente têm um valor mais caro. O que é que isto significa? Que vai ter muito mais possibilidade de absorver este custo por novo cliente que tendencialmente vai aumentar. E isso vai colocar os serviços numa posição muito interessante, numa posição desleal para continuarmos a potenciar e a aproveitar a capacidade de chegar até às pessoas, de lhes mostrar a nossa oferta e obviamente de angariar novos clientes. E o ângulo que eu quero trazer, que contraria a forma como nós devemos executar um serviço e que contraria esta incapacidade supostamente que um serviço tem de escalar, é nós fazermos a pergunta: e se o teu serviço fosse como um produto? Ou seja, se olhasses para o teu serviço como se fosse um produto, como se de um produto se tratasse. E se nós fizermos este exercício, nós vamos começar a chegar aqui àquilo que, na minha ótica, classifica um serviço produtivizado. Primeiro, um scope definido, ou seja, eu sei onde vou, onde começo e onde paro, está 100% definido qual é que é o meu raio de ação. Isso é extremamente importante nos mundos dos serviços, sobretudo por uma questão de gestão de expectativas. Eu sei o que começa, eu sei o que acaba, eu sei o que entrego definitivamente, isso é extremamente importante. Um fluxo de caixa positivo, ou seja, normalmente nos serviços o que acontece é que as pessoas acabam por receber o valor daquele produto depois de o executar. Ou normalmente recebem uma parcela no início, uma parcela a meio, uma parcela no fim. Enfim, existem diferentes formas de pagamento nos serviços. Aquilo que transformar um serviço em produto acaba por trazer é a possibilidade de vocês
pagarem no ato da adjudicação, ou melhor, o vosso cliente vos pagar no ato da adjudicação. E isso faz com que o negócio seja de fluxo de caixa positivo, ou seja, faz com que o negócio receba o dinheiro do cliente e permita que seja esse próprio dinheiro a alavancar o negócio. Isso é muito, muito interessante. Vocês, por exemplo, estão a fazer este programa e fizeram a compra do produto antes de o iniciar. E isso é o melhor estado para qualquer negócio. Então, o facto dele ser produtivizado faz com que eu tenha que pagar anteriormente. E se vocês disserem, mas os serviços não funcionam assim. Quando vocês vão viajar, por exemplo, uma viagem de avião é um serviço de transporte. Eu vou do ponto A ao ponto B e eu pago o bilhete de avião antes de usufruir. Então é uma questão de educação, é a forma como nós apresentamos as coisas do que propriamente assim como quando vou para um hotel. Eu antes de usufruir do hotel, eu pago a estadia antes de ir para esse hotel, a maior parte das vezes. E hoje é cada vez mais comum. Então há uma alteração de comportamento que nós queremos aproveitar porque um negócio com fluxo de caixa positivo é muito mais interessante. Preço definido. Uma das coisas que é um dos maiores erros que os serviços cometem é a orçamentação, é a adaptação do orçamento. Isso só traz ruído à negociação. Ou seja, preço definido é fundamental. E quando nós temos um scope definido, nós podemos ter um preço definido. E isto já aconteceu e já há exemplos disto em todas as áreas dos serviços. E essa é, por exemplo, a razão pela qual as agências de viagem passaram a ter necessidade de construir produtos em vez de fazer o serviço de desenho de uma viagem personalizada. O grosso daquilo que é o volume de negócios de uma agência Abreu está naqueles produtos que eles mostram numa montra onde tem um scope definido, onde eu chego lá, pago as minhas férias, lá está fluxo de caixa positivo, e tenho um preço definido para ir para Marrocos 7 dias, tudo feito. Então isso facilita muito a escolha do cliente e é por isso que, obviamente, existem clientes que querem a personalização, mas o grosso do negócio acaba por estar nesses packs, nessa produtivização que eles acabaram por criar. E, sobretudo, porque tudo é simples para o cliente. O scope está definido, é simples ele entender aquilo que recebe. O fluxo de caixa, ok, ele paga e vai obter aquilo. O preço está definido, é simples para ele entender, é simples para ele decidir e isso facilita toda a jornada. Por isso, uma das mentalidades que vai ser necessária aqui é repensarmos a forma como nós entregamos o serviço. É importantíssimo que vocês se coloquem numa posição e numa abertura de mudarem a forma como vocês adjudicam aquilo que fazem hoje ou aquilo que querem fazer. E quais são as vantagens que esta produtivização acaba por trazer? Primeiro, escalabilidade. E porquê é que é escalável? Porque estamos a vender sempre o mesmo pacote de arroz. Em vez de termos 2.000 viagens para vender, vamos ter uma viagem. E aquilo que vamos fazer é encontrar 2.000 pessoas para aquela viagem. O que significa que o nosso trabalho é a construção apenas de uma só oferta. Logo, isto torna as coisas muito mais escaláveis para o nosso lado. Eficiência. A partir do momento em que fazemos muitas vezes a mesma coisa, conseguimos ficar muito melhores a otimizar cada um daqueles fatores. E depois é a economia de escala a trabalhar. Ganhamos margem em praticamente tudo quando fazemos aquilo muitas vezes, automatizamos uma série de coisas e basicamente o nosso trabalho é fazer o Big Mac muitas vezes, então aprendemos onde pôr a salada, qual o processo de pôr a salada, onde a produzir, onde a comprar, enfim, nós conseguimos fazer todo esse trabalho de eficiência. Consistência. Como fazemos muitas vezes o mesmo pacote de arroz, ficamos muito bons a fazer aquele pacote de arroz e essa consistência faz com que a nossa marca tenha um standard de qualidade maior. Simplificação. É simples para quem está a trabalhar na empresa entender aquilo que tem que fazer, entender aquilo que tem que repetir. Diferenciação, porque como vamos em profundidade na resolução de uma só oferta, de um só serviço, de um só produto, nós vamos ser muito mais diferenciados na forma como entregamos e vamos falar muito sobre isso. Reconhecimento de marca. Obviamente não vamos ser reconhecidos por tudo, mas vamos ser muito reconhecidos por resolver aquele problema muito bem e é isso que nós queremos. Retenção do cliente. Como temos consistência, eficiência, simplificação, acabamos por conseguir resolver aquela dor e o cliente deixa de se preocupar em ter ou não aquela dor resolvida. E inovação. A inovação não vem de fazer coisas diferentes. A inovação vem de colocar muita atenção na mesma coisa. Reparem, se vocês olharem para a ciência e para as grandes descobertas, eu agora estou a ler uma biografia do Einstein e ele dedicou muitos anos a uma só teoria. Isto significa que ele centrou as suas energias na construção, na resolução de um desafio. Logo, a inovação daquilo que ele criou e a transformação
no caso dele, sem precedentes que ele trouxe à humanidade, fez com que acontecesse num único desafio. Não foi ele descobrir múltiplas coisas que fez dele conhecido, não, foi ele colocar profundidade e inovação numa só coisa. Então, quando nós temos poucas variáveis, só nos cabe dedicar tempo àquela variável, logo é muito mais provável que nós vamos encontrar inovação na forma como fazemos, na forma como podíamos fazer, em procurar alternativas para coisas que têm determinado custo. Enfim, nós estamos a aumentar a eficiência daquilo que estamos a fazer e estamos cingidos apenas àquela questão, e isso acaba por trazer muitas vantagens. E esta